dia. Bom dia. Hoje no Jornal da BMF iremos falar sobre o infarto em jovens, uma nova realidade. Era uma doença que costumávamos ver nos nossos avós. Hoje ela bate à porta de pessoas cada vez mais jovens. E o infarto antes dos 50 anos já não é mais uma raridade, e sim uma realidade que cresce silenciosamente. Porém, o que mais preocupa os médicos é que muitos desses infartos acontecem de forma diferente do tradicional, que são os chamados MINOCA, infarto agudo do miocárdio com artérias coronárias não obstrutivas. De forma mais simplificada, é quando a gente tem um infarto sem que haja a artéria entupida. Tradicionalmente, o que provoca o infarto é o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, que vai entupir eles e vai justamente bloquear o fluxo de sangue para o coração. Já no MINOCA não acontece isso, não tem esse entupimento das artérias e das veias. E um dos principais fatores que acontece no MINOCA é o espasmo coronariano, em que a artéria ela se aperta de forma tão forte e súbita que vai bloquear e inibir o aporte sanguíneo para uma parte do coração e causar um infarto. Quais são os sinais que passam despercebidos e como se proteger? A nossa reportagem especial investiga essa nova realidade do infarto que vem mudando a cardiologia. Com vocês, a repórter Bárbara Gonçalves investiga o que está por trás dessa estatística preocupante. Eles estão no auge da produtividade, construindo carreiras e famílias, mas secretamente podem estar construindo também um risco cardíaco. O infarto em jovens, antes considerado raro, é hoje um desafio crescente de saúde pública. E as causas são muito mais complexas do que imaginamos. Estamos em frente ao Instituto Cardiológico Jovem, onde os médicos têm observado um aumento de até 30% no número de casos de infarto em pessoas com menos de 50 anos. E não é só isso, as causas têm mudado. Para entender o problema, precisamos dividir as causas em duas categorias. A primeira é a que já conhecemos, como a arteriosclerose, ou seja, o acúmulo de placas de gordura que bloqueiam as artérias. O que o estudo mostra é que os fatores de riscos tradicionais estão aparecendo mais cedo. Estamos aqui com o Dr. Johan, médico e cardiologista do Instituto Cardiológico Jovem, para conversarmos sobre o assunto. Doutor, por que pessoas jovens estão cada vez mais desenvolvendo diabetes, colesterol alto e hipertensão? Essa é uma epidemia completamente ligada ao estilo de vida, ou seja, ela está completamente relacionada à obesidade, ao sedentarismo, mas principalmente ao tabagismo. O cigarro é o fator de risco mais significativo e prevalente em pacientes jovens. Em alguns estudos, a taxa de fumantes desse grupo de jovens infartados chega a 72%. Os casos de infarto eles têm aumentado principalmente entre os jovens. Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, eles calcularam que entre 2008 e 2022 ocorreu um aumento de 158% entre os homens e 156% entre as mulheres. Já o Ministério da Saúde estabeleceu que entre 2010 e 2019, na população com menos de 40 anos de idade, ocorreu um aumento de 59%. Mas o artigo revela uma segunda categoria, que explica muitos casos que fogem à regra. São os infartos não ateroscleróticos, responsáveis por até 20% dos casos em jovens. Aqui entram fatores emergentes: inflamação crônica por doenças autoimunes, uso de substâncias como cocaína e cannabis, e até fatores psicossociais, como a depressão e a ansiedade. Uma jovem advogada, bem-sucedida, saudável e praticante de esporte infartou aos 25 anos. Essa parece ser uma realidade distante, porém está cada vez mais próxima dos jovens brasileiros. Cara, nos conte um pouquinho sobre essa história. Eu era uma pessoa muito saudável, frequentava a academia todos os dias, mas fumava bastante e fazia uso de cocaína durante os finais de semana. Até que um dia eu estava indo ao mercado e no percurso eu senti uma dor no peito muito forte e comecei a suar bastante. E aí eu fiquei desesperada, mas um moço que estava perto de mim me ajudou e me levou ao pronto-socorro, e aí que eu descobri que eu estava infartando. A partir disso, minha vida mudou completamente. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais saudável e não faço mais o uso dessas substâncias. Você imaginou que isso poderia acontecer com você? Não, nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo, até porque eu achava que infarto só acontecia com pessoas mais velhas. Carlos representa muitos jovens que subestimam o risco. Cerca de 25% dos jovens com infarto usam drogas recreativas. A questão é que os estudos mostram que mulheres jovens têm piores desfechos clínicos e maior mortalidade que os homens da mesma idade, após o infarto.
elas têm mais riscos não tradicionais, como escada, e também riscos ligados à gravidez, como a pré-eclâmpsia. O sistema de saúde e as próprias pacientes muitas vezes demoram a reconhecer os sintomas. Biomarcadores são sinais de alerta que podemos medir no corpo, geralmente através de um exame de sangue simples. São enzimas ou hormônios que indicam se há algo errado com a saúde ou o risco de alguma doença específica estar alto. Eles são a ferramenta que conecta o risco e a prevenção personalizada, já que permite aos médicos ver a inflamação e o estresse no coração de um paciente, mesmo que o colesterol e a pressão pareçam normais. Os dois principais e novos biomarcadores são a lipoproteína A, que é uma partícula de gordura que circula no sangue e tem uma dupla ação. Acelera o entupimento das artérias e dificulta a dissolução de coágulos, que é a famosa trombose. Estudos mostram que níveis elevados dessa lipoproteína é um fator de risco muito maior para infarto em jovens do que em idosos, em muitos casos. O paciente tem o colesterol e a pressão normal, mas a lipoproteína alta. E é um fator genético, então o jovem precisa de rastreamento específico, como o exame de sangue, para detectar esse risco oculto e iniciar estratégias de prevenção mais personalizadas. Outro biomarcador é a proteína C reativa, de alta sensibilidade. Ela indica um nível de inflamação crônica no corpo. Então, ter essa proteína alta, mesmo com colesterol bom, é um sinal de que o médico precisa investigar e tratar a inflamação para proteger o coração. Então, se você é jovem e tem histórico familiar de infarto, pergunte ao seu médico sobre o exame da lipoproteína A. É um risco que os exames de colesterol padrão podem não detectar. O artigo destaca a urgência de estratégias de saúde pública focadas nos jovens, combatendo agressivamente o tabagismo e a obesidade. E para a comunidade médica, fica o desafio de investigar biomarcadores emergentes, como a lipoproteína A, e um olhar além do óbvio, entendendo que um coração jovem também pode estar em perigo. Um bom dia a todos, o Jornal da BMF fica por aqui. Bom dia e até a próxima!